Como disse o Dr. Billy Graham, a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Obedecendo a uma ordem de Jesus Cristo, onde Ele nos manda pregar em todo o mundo, a toda e qualquer criatura. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê que Jesus é o Filho de Deus será condenado. Muito importante também, não menos importante do que ir e pregar, é fazer o discípulo. O discípulo, como nós vemos na Bíblia, os discípulos foram capazes de morrer pelo seu mestre, por Jesus Cristo. Se nós fizermos uma pesquisa rápida, nós vamos ver e perceber que muitos morreram, mas não negaram a Jesus Cristo como seu Salvador. O Evangelho não nos ensina, não nos leva a matar ninguém, mas está disposto a morrer por Jesus Cristo, nosso Salvador, e não negar a nossa fé, como foi ao longo dos anos, desde que Jesus impôs o seu reino no nosso coração. Pessoas têm sido mortas por não negar a Cristo. E tendo isso em mente, Jesus colocou no meu coração a falar de forma bem simples, bem coloquial, bem formal, para as pessoas que não têm muito entendimento bíblico. Falar o básico do que é a Bíblia, como Paulo escreve ali aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 2, que ele vai falar ali do leite materno, né? Quando você tem um bebê, você não pode dar uma feijoada, você não pode ir com assuntos complexos, com assuntos muito difíceis de entender. Você tem que dar ali para a criança, para o bebê, o leite materno. Glória a Deus. Explicar de forma simples para aqueles que estão iniciando na fé, aqueles que ainda estão construindo a sua casa sobre a rocha. E já foi gravado 2 vídeos sobre a Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé, a nossa carta, glória a Deus, a nossa bússola sobre quem é Deus, quem é Jesus Cristo. Nós só podemos ter fé se nós conhecermos aquele a qual nós estamos tendo fé. E aí nós vamos adquirir através das nossas próprias experiências pessoais, através da convivência com esta carta maravilhosa chamada Bíblia. Não vai ser herdado por alguém, mas foi alguém que me disse que era assim, mas você conferiu aonde o que essa pessoa te disse? Você herdou a fé dos seus pais, ok, mas você conferiu? Será que seus pais não foram enganados por alguém, se dedicando ali a uma religião? Glória a Deus. A Bíblia ela não fala de religião, ela fala de Jesus. Você conferiu, você tem um livro, glória a Deus, esse livro é confiável, é de confiança. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é sim de muita confiança. Glória a Deus, ela é a nossa bússola para nós chegarmos até as mansões celestiais, para nós um dia nos encontrarmos com o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, tem muitos assuntos básicos que são ali pilares que nós temos que construir
para quando vê aquele vento, aquela tempestade na nossa vida, a gente não se abater, não se angustiar, não se desviar por qualquer motivo. Então, como já falei, já foram 2 vídeos sobre a Bíblia. Também quero gravar falando de forma bem simples para um entendimento de quem está começando agora na fé sobre Deus, sobre o homem e Satanás, sobre tentação, sobre Jesus, sobre a cruz, o que a cruz significa para o cristianismo, sobre o sangue de Cristo, sobre a ressurreição de Cristo. Isto aqui é de fundamental importância. Como diz Paulo, se não existisse a ressurreição, a nossa fé seria em vão. Mas o nosso Jesus Cristo, ele ressuscitou dos mortos. Se você comparar o cristianismo com todas as demais religiões, nenhum dos seus líderes ressuscitou. Somente Jesus Cristo. É por isso que a nossa fé é viva, a nossa fé é eficaz. Glória a Deus, a nossa fé não está baseada num homem falho como nós, que pecou como nós, que errou como nós, que tem uma biografia até pior do que a nossa. Muitos seguem a homens, nós seguimos a Jesus Cristo, aquele que é Deus, que veio como homem à terra, mas que é Deus e que ressuscitou dos mortos. Lá em Israel, o seu túmulo é visitado, glória a Deus, mas está vazio. Não tem um corpo lá, está vazio. Nós vamos falar sobre arrependimento. Glória a Deus, o arrependimento do homem, arrependimento dos pecados, da vida longe de Deus. Deus é santo, ele ama o pecador, mas abomina as práticas que pecaminosas. Glória a Deus, a Bíblia diz que os olhos dele são tão puros que ele não pode contemplar o mal. Então ele não pode se aproximar de nós se nós estivermos sujos de pecado. E na lição anterior que nós vamos gravar, o sangue dele vai nos purificar de todo o pecado. Então, um tópico vai puxando o outro tópico. Vamos falar também sobre a fé. Glória a Deus, a nossa fé. Em que nós cremos? Nós cremos no homem, nós cremos na natureza, nós cremos no sol, nós cremos em um rio, nós cremos em um animal, como muitas pessoas creem. Glória a Deus, no sol, no vento. A Bíblia diz que a natureza, os céus proclamam a glória de Deus. Eles declaram a glória de Deus, mas eles não podem ser adorados. Não podemos ter fé neles. Não podemos ter fé em pessoas erradas como nós. A Bíblia nos ensina que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então eu não posso adorar alguém que é igual a mim. Glória a Deus. Esta fé, vamos falar desta fé. Vamos falar da graça. Irmãos, a graça. Onde teve pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Por isso que muitos dizem, depois que fez isso, fez aquilo, agora está na igreja. Sim, a graça é para os doentes. Os que estão sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. A graça é para todos. Glória a Deus. Assim, aqueles a aceitem, se arrependam. Vamos falar no batismo na água. O que representa isso para o cristianismo? O próprio Jesus, mesmo não tendo pecado, ele se batiza na água. Vamos falar sobre o Espírito Santo, o outro Consolador,
a qual Jesus disse que iria enviar e que hoje ele habita dentro de nós. Vamos falar sobre comunhão e como isso, irmãos, alegra o coração de Deus quando eu estou em comunhão com o meu irmão. Há muitos e muitos e muitos irmãos chateados, amargurados, com raiva de alguns pastores, de algumas igrejas. Não preciso mais ir para a igreja, né? Eu sou o templo e morada do Senhor, eu sou a igreja, eu não preciso, mas é importante a comunhão, irmãos. Uma igreja sadia, uma igreja que tem a presença do Senhor, que tem o Espírito Santo de Deus, ela é uma igreja muito frutífera, onde um ajuda o outro irmão. Isto é a comunhão. Vamos falar da generosidade, porque a fé sem obras, ela é morta. Precisamos ter esta generosidade. Vamos falar também o estilo de vida do reino. Vamos falar sobre a adoração. Você tem adorado a Deus? Você tem investido tempo em adorar a Deus? Vamos falar de oração. Será que você tem conversado, dialogado com Deus? Vamos falar sobre céu. Vamos também falar sobre quando Jesus voltar, a segunda vinda. E por último, vamos falar sobre o chamado de Deus. E aí completaremos aqui todas as bases, irmãos, que todos os cristãos eles deveriam ter, todos esses ensinamentos. Vamos ter uma visão bem panorâmica, uma linguagem bem simples para aqueles novos convertidos, para aqueles que nunca estudaram, né, sobre essas bases, sobre esses conceitos da nossa fé cristã. Isso, irmãos, é o que Jesus fala sobre o homem prudente, aquele que faz ali a sua casinha sobre a rocha. Quando vem o rio, quando vem a tempestade, né? Quando vem essas pandemias, quando vem desemprego, quando vem a morte, quando vem a doença, quando vem a tristeza, se a gente não tiver uma raiz, porque o crente, irmãos, ele não cresce para cima, ele não cresce para ter status, para ser o cara. Evangelho não é glamour. O crente, ele cresce para baixo. É a raiz sendo fincada lá embaixo, lá, quanto mais baixo, mais firme. Glória a Deus. Como Jó, foi arrancado as folhas, foi arrancado os frutos, mas tinha ainda a raiz, e só o cheiro das águas, glória a Deus, só o cheiro de Deus, só o cheiro de Jesus Cristo, ali aquela árvore pode ser renovada novamente. Então é isso, vamos gravar todos esses vídeos, irmãos, em nome de Jesus. Se você tiver interesse em ficar conosco, em aprender conosco, a gente vai buscando, procurando, vai ensinando e vai aprendendo, porque a palavra de Deus, ela é uma espada, né, de dois lados. Ela vai para quem está ouvindo e ela volta para quem está falando. Jesus vai me edificando e vai edificando você. O salmista vai falar no Salmo de número 1: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. É aquela árvore que está ali plantada, glória a Deus, na palavra do Senhor. O Salmo 119, versículo de número 5, vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ainda no Salmo 119, versículo 130, vai dizer: a exposição das tuas palavras dá luz.
dá entendimento ao simples, oh glória! E foi com o simples que Jesus contou para implantar o seu reino na terra. A exposição das tuas palavras, Senhor. Da luz, você pode estar aí no meio da escuridão, nas trevas, mas abre aí a Bíblia, porque ela dá luz, dá entendimento. Glória a Deus, é aquela luz no final do túnel, ainda no Salmo 119, versículo 165. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Glória a Deus, não há tropeço, irmãos. Não há armadilha, não há angústia, não há aflição, depressão. Para aquele que está ali mergulhado na palavra. Glória a Deus, porque aquele que está mergulhado na palavra, ele sabe como é que vai acabar todas as coisas, meus irmãos. Como vai se encerrar a história. Nós ao lado do nosso Deus. Paulo aconselhando a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 15, ele vai dizer: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Glória a Deus, a palavra de Deus, irmãos, é maravilhosa. E Tiago, glória a Deus, é o último versículo que nós vamos ler, no capítulo 1, versículo de número 2, vai dizer o seguinte: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tão importante como ler, como estudar, como meditar, é praticar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que você possa ficar conosco em nome do Senhor Jesus.